Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora, vamos conversar com o professor Marcelo Bueno, professor da Unisagrado, né? Ele que esteve recentemente num congresso sobre inteligência artificial. Austin, Texas. Muito bom, nos Estados Unidos. Professor Marcelo, bom dia, obrigado por atender a nossa reportagem mais uma vez. Imagina, é um prazer, bom dia a todos. Professor, e esse congresso, como é que foi? O que nós temos de novidade da inteligência artificial? Muito legal. Foi agora, né? Acabei de chegar, segunda-feira eu cheguei no Brasil, fiquei 15 dias lá nesse congresso, é o SXSW, que acontece desde 1987. E esse ano, assim, na verdade não é nesse ano, né? Nos últimos 3 anos o congresso teve uma direcionada muito grande para a inteligência artificial. O que eu acho que eu posso falar assim, para vocês, que eu percebi que eles estão falando sobre inteligência artificial em todas as áreas. Na saúde, na educação, na produção audiovisual, na área de negócios. Parece que a inteligência artificial para a gente, agora nos próximos anos, ela vai fazer parte de tudo na nossa vida. Entendi. É muito interessante ouvir isso, observar isso. Quer dizer, nesse nosso bate-papo aqui, quando terminar a nossa entrevista, vai ter mais novidades. É tudo muito instantâneo, né, professor? É tudo muito rápido, está tudo sendo atualizado muito rápido. A inteligência artificial está evoluindo num nível muito mais rápido do que a gente já viu em outras tecnologias. O que tem limitado, talvez, o desenvolvimento da inteligência artificial é porque eles precisam de processadores mais rápidos, mas eles estão conseguindo fazer isso cada vez mais rápido. Então, você tem hoje inteligência artificial que lê, que vê, que ouve, que conversa, que cria texto. Essas coisas estão cada vez mais rápidas, que lê dados, lê grande quantidade de dados. Então, essas coisas têm mudado a forma como a gente trabalha no dia a dia, tem mudado a forma como a gente estuda. Né? Eu tenho visto isso na faculdade, tenho visto isso fora da faculdade, isso é muito legal também. Professor, e teve alguma novidade que te chamou particularmente a atenção? Olha, eu achei interessante que, na verdade, os debates não foram sobre novas tecnologias, eles foram sobre tecnologias já existentes, mas que nós precisamos adaptar para a nossa vida. Eu falei isso com os alunos essa semana. Não teve nenhuma plataforma nova, não teve nenhuma rede social nova. O que teve são comportamentos novos diante dessa rede social. Por exemplo, será que a gente precisa estar tanto tempo conectado? Como que a gente pode, de repente, diminuir o nosso tempo de conexão virtual e ter mais conexão real? Essa foi uma das coisas que me surpreendeu. Eu achei que, por ser um congresso de inovação e tecnologia, as pessoas fossem falar muito mais sobre mais conexão. E, na verdade, as pessoas estão falando até um pouco sobre menos conexão, mais conexão real. Isso já foi uma surpresa. Sobre esse ponto da inteligência artificial, eu também achei interessante que realmente foi um ano de consolidação. O ano passado eu fui também nesse congresso e as pessoas estavam falando num ar muito de novidade. Passado um ano só, as pessoas já estão falando num grau mais de estabilização. Ó, eu já uso faz meses, ela já faz parte da minha rotina de trabalho. Eu achei que em um ano as coisas avançaram muito rápido, assim, achei muito interessante. O professor, e as pessoas têm se preparado para usar, para fazer parte desse mundo em que a inteligência artificial faz parte quase que na totalidade desse nosso mundo? Olha, ainda não. A verdade é que ainda não, né? Existe um desejo que as pessoas se preparem. Algumas pessoas, principalmente da área de tecnologia, elas estão muito avançadas. A gente compara muito esse momento da inteligência artificial com o surgimento da internet. E se você parar para pensar, a gente tem quase aí 25 anos de internet no Brasil e tem muita gente que ainda não sabe usar muito bem, que não sabe usar com responsabilidade, que falta regulamentação em alguns pontos. 25 anos passaram aí desde o começo do século e a gente não tem ainda um uso totalmente responsável da internet. No caso da inteligência artificial, parece que está um pouco semelhante. Algumas pessoas sabem, algumas pessoas já usam para o bem social. Eu fui numa palestra muito legal que mostra como a inteligência artificial pode ajudar em avaliações médicas, em detectação de doenças, coisas bem avançadas, assim, mas é um grupo muito fechado ainda, né? Muito para poucos. E talvez seja de novo um desafio para a nossa sociedade
aproveitar que uma nova tecnologia está surgindo, né? Uma nova forma de ver, de usar a internet está surgindo e colocar cada vez mais pessoas para dentro, ensinar mais pessoas, né? Mas não me parece que isso está acontecendo. Parece que precisa acontecer. E nesse congresso foram discutidas questões éticas que envolvem inteligência artificial, regulamentação nos países e, enfim. Foram bastante. Isso eles falaram bastante. A necessidade da gente cuidar do direito autoral, porque se você parar para pensar, a inteligência artificial hoje ela consegue criar um texto semelhante ao de uma outra pessoa. Ela consegue pegar a sua imagem e ela consegue replicar o seu rosto e colocar outras frases na sua boca. Eu fui numa palestra legal de uma plataforma que faz essa inteligência artificial que clona você, né? Ela pega um vídeo seu de 2 minutos e ela consegue colocar outros textos na sua boca. E a gerente de tecnologia, ela foi muito clara. Ela falou assim, ó, nós temos um cuidado muito grande para não aceitar imagens de políticos, imagens de celebridades, porque a gente sabe que isso influencia o mundo. Então, eles estão trabalhando numa autorregulação. Só que nós sabemos que a autorregulação para empresas de tecnologia nem sempre é o suficiente, né? A gente precisa de uma regulamentação governamental. Então, também foi falado disso, a necessidade dos países terem leis que permitem ou não alguns usos, que pune se a gente, de repente, usar alguma coisa que não é um recurso adequado da inteligência artificial. Mas parece que realmente, assim, no campo da tecnologia, o desejo é mais avançar, não é frear em nenhum momento. Isso realmente tem que ser um debate feito com os países, né? Aqui no Brasil as coisas estão avançando. Desde o ano passado já tem uma proposta de lei que segue uma proposta de lei da União Europeia de uma regulamentação. Mas isso ainda não avançou aqui. O professor, esse avanço, né, tecnológico pode causar inclusive desemprego. Eu estou dizendo porque também nos Estados Unidos e em outros países, apresentadores de TV já estão sendo substituídos por inteligência artificial. Locutores. Nós corremos risco de ficar sem emprego, professor? Olha, existe duas visões. A primeira é uma visão um pouco mais realista de que sim. Porque hoje em dia, por exemplo, na locução, na produção de texto, na produção de artigos, para jornalistas também, mas também para nutricionistas, também para secretárias, mas também para outras áreas, algumas funções, algumas tarefas são facilmente feitas pela inteligência artificial. Existe uma onda também, um grupo de pessoas que acredita que a gente vai se adaptar. Então, que talvez a secretária não vai mais ficar responsável pelo apontamento, o agendamento das reuniões. Ela vai ter uma outra tarefa. E aí, por isso que é incentivado que cada profissional deveria se aprofundar na inteligência artificial para a sua área. Porque, de repente, ela pode se descobrir de uma nova maneira. Então isso daqui eu sei que eu vou fazer com inteligência artificial, mas eu posso fazer essa outra coisa aqui. Então, é realmente uma fase de adaptação, né? Realmente parar, esperar, ver o que vai acontecer não vai nos ajudar. Nós vamos precisar realmente lidar com a inteligência artificial e ver como que a gente se adapta nesse uso. Mas também não quero ser, né, fantasiar uma situação. Algumas funções realmente parece que vão ser substituídas. E, de repente, podem ser criadas outros cargos, outras tarefas importantes para nós. Quer dizer, vai ser um facilitador e a gente vai ter que se adaptar a esse facilitador do trabalho, é isso? Exato. A gente precisa se adaptar. Não vale a pena ficar lutando contra uma tecnologia. Quando a internet surgiu também, muita gente achou, mas a internet vai tirar os empregos, ou vai quebrar algumas coisas. E aí houve uma fase de adaptação. É difícil ter certeza que isso vai acontecer de novo, mas é a nossa expectativa, né? Que a gente consiga incluir a inteligência artificial no nosso dia a dia, nas nossas funções, mas que a gente consiga realmente... Uma das coisas que eles falaram também é muito sobre a importância do humano, né? O senso crítico do humano, o questionamento, a criatividade do humano. Embora a inteligência artificial surpreenda bastante a gente com a produção de texto, a gente sabe que o texto dela não é super criativo. Uhum. A gente sabe que o texto dela é replicado daquilo que ela viu, que nós mesmos criamos. Então, eu acho que é um desejo de todos que a gente entenda que a inteligência artificial avance, faça parte da nossa vida,
mas conte com a nossa colaboração, seja um parceiro nosso de trabalho. A gente sabe, como o professor mencionou, da possibilidade de você clonar uma pessoa, colocar outras frases na boca dela, né? Como você mencionou, a gente já teve, inclusive, muitas provas disso, de deepfakes, de vídeos criados com imagens de pessoas dizendo coisas que jamais elas diriam, né? E nós temos uma empresa que estava comprando fotografia de íris com digamos, a desculpa de que seria uma forma de, mais adiante, identificar mais facilmente o que é um humano do que é um robô. Na sua opinião, você acha que nós vamos chegar a esse ponto na vida real, não num vídeo, né, mas no dia a dia, no contato um com o outro, de termos essa dificuldade de identificar, de saber se estamos lidando com uma pessoa real ou com um robô? Sim, acho que vai ser difícil, cada vez mais difícil. Na função de atendimento, por exemplo, quando você entra num site e vai falar num chat, já é muito difícil você identificar se o atendimento é humano ou se é robô. O desenvolvimento da voz, né, na inteligência artificial, que começa a fazer ligações, que começa a atender ligações, ela também está cada vez mais avançada e cada vez mais fluida, né? Então acaba ficando difícil de você identificar. Na produção de texto, existe uma tendência no jornalismo de usar uma certa etiqueta que mostre, esse conteúdo foi produzido por humano, esse conteúdo foi produzido por robô. São sinais de que vai ficar difícil no futuro a gente identificar realmente o quanto de humano tem nesse conteúdo, nessa fala, nesse atendimento. Mas o que eles têm pedido é isso, é transparência, né? Se você for fazer um atendimento com inteligência artificial, sinaliza para o seu consumidor. Se ele vai ligar e vai ser um robô que vai atender, sinaliza, eu sou o atendente virtual. Se você quiser falar com um atendimento humano, né, aperte 1. E aí você tem a possibilidade. Mas eu realmente acredito que vai ficar muito difícil de perceber num primeiro momento, porque está evoluindo muito rápido, a voz está perfeita, o texto está fluido, o estilo linguístico é fácil de se adaptar, é bem interessante isso. Além da inteligência artificial, teve alguma outra coisa legal nesse congresso? Por exemplo, robôs, enfim, coisas diferentes? Teve teve muito lançamento de robô. A Disney mesmo apresentou uns robôs novos que eles estão usando com desenvolvimento de inteligência artificial, que vão fazer parte dos novos filmes deles. São robôs super articulados, assim. Isso foi muito interessante. Teve uma rede social nova, que não é tão nova assim, que chama Blue Sky, que ela surgiu dentro do Twitter, antes do Twitter ser comprado pelo Elon Musk, e é uma rede que está conseguindo se destacar mais, crescer mais no meio do jornalismo, crescer mais no meio das autoridades, dos governos. Ela é uma rede descentralizada, ela não é uma rede com um servidor só, ela é uma rede que tem moderação de conteúdo, diferente do Twitter e do Instagram, e é uma rede que chamou muita atenção. A diretora dessa rede foi lá, ela fez um confronto, ela falou, nós precisamos de rede social que sejam provas de bilionários. E é exatamente o que a gente viu, né? No Twitter, no Instagram, os bilionários da tecnologia, eles decidem o futuro da tecnologia. E ouvir isso ali foi muito interessante. E também teve um lado muito humano, teve algumas falas, algumas palestras muito interessantes sobre criatividade, sobre pensamento crítico, sobre desenvolvimento, nosso desenvolvimento mesmo, real, humano, conectando com as pessoas. Apesar de ser um congresso de tecnologia, eu acho que ele foi realmente um congresso de comportamento sobre a tecnologia, sabe? Não foi só... Mas, por outro lado, eu falei também com os meus alunos, assim, não é que, venho de lá com uma coisa que vocês nunca viram. Eu acho que está tudo diante de nós, o que está sendo criado, só realmente falta a gente mergulhar um pouco mais, conhecer mais, se adaptar mais. Mas não é realmente coisas de outro mundo. É tudo coisa que a gente já está ouvindo falar há um bom tempo. Professor Marcelo, mais uma vez gostaríamos de agradecer a sua participação aqui no primeiro Jornal da Previr FM. Disponha da gente e a gente vai abusar da sua cooperação periodicamente. Um grande abraço, um bom dia, professor. Um abraço, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.